preto para contrastar com o branco, e as pessoas também costumam usar elementos de outras cores. E existe o estilo chamado decolore, que é basicamente uma roupa lolita com vários acessórios decora, como vocês vão ver nessas imagens aqui. Que estudam esses movimentos, elas dizem que o estilo decora está se extinguindo do Japão. Está vendo só uma outra decora por ali, embora pelo mundo ele esteja aumentando. O que eles acreditam é que o estilo decora ele se desenvolveu e acabou se transformando nesse estilo que é chamado de fairy kei. No caso dos fairy kei, elas costumam usar muitas cores pastéis, no caso pêssego, azul bebê, rosa clarinho. Usam óculos grandes, usam acessórios bem chamativos e também com muita referência ao que é infantil, só que não tão grande número quanto as decora. Elas estão se tornando uma febre agora, principalmente no distrito de Harajuku. E se vocês quiserem pesquisar sobre isso, vocês vão ver que é algo que realmente tem crescido, que realmente tem crescido, mais do que qualquer outro desses movimentos ultimamente. E por último, aqui nós vamos falar das chamadas ou kigurumi ou kigurimi, que são basicamente garotas que um dia acordaram e pensaram: eu vou sair passeada pela rua. Significa que você pode usar ou pijamas ou fantasias que sejam de animais. Esse estilo ele se originou provavelmente das gyaru, mas acabou sendo incorporado pelas decora. As decora, elas usam simplesmente com sua profusão de acessórios, enquanto que as gyaru usavam uma maquiagem longa, que vocês podem ver na imagem ali em cima. Bom, é isso. Existem muitas outras vertentes dos estilos japoneses. É uma coisa que é muito rica e daria assunto para pelo menos um ano de estudo. É difícil para uma pessoa que fosse tratar desse assunto, catalogar datas, porque estilo de rua é algo que é impreciso e que está constantemente se modificando. Então é algo que é difícil de você conseguir saber exatamente como ele funciona. Passa para mim esse slide, por favor. Bom, tinha um slide que eu tinha colocado, mas tiraram, que eram de várias referências, que é referência de todas as fotos, porque quando a gente está fazendo um trabalho desse, é importante que seja verificável. Então, caso algum de vocês queira algum desses materiais, é só pedir, porque aí vocês podem, nós temos que comprovar as informações que estão aí e as fotos para podermos dar os devidos créditos. Obrigado. Agora eu vou passar a palavra para a Chu. Aê! Gosta de música, gosta, seguir o estilo, se sentir bem com isso. Por favor, vamos desmistificar a parte do Harajuku, é tudo, todos os estilos em um só. Estou vestido de Harajuku, estou vestido de Wix, é uma revista, na verdade, fez agora, esse é o nome da revista. E pode misturar? Pode. Você deve sim se influenciar, deve sim buscar vários estilos. Hoje, o que a gente veste nada mais é do que muita influência de estilos passados. Se vocês derem uma olhadinha, pesquisarem na internet, na grande maioria da cultura, no livro do próprio
existe hoje, já teve coisa muito parecida. E depois de influência, as questões históricas, quebras de tabus, são que a gente veste hoje. Outra dica muito legal: mantenham-se atualizados. A internet tem para isso. Olhem blogs, tem muita revista disponível. Tem um curso aqui embaixo para vocês que é Optim, Job, são muito legais. Tem dicas de maquiagem, tutoriais de cabelo. Tudo isso que você pensa, eu nunca vou saber fazer agora essa coisa. Tem como saber isso. É fácil. É difícil. Material. Muita gente se preocupa, pensa, ai meu Deus, vou ter que encomendar aquela maquiagem japonesa, gastar rios de dinheiro. Não, não é verdade. Realmente tem que se preocupar pela procedência da maquiagem, ela tem que ser de boa qualidade, tem que estar em boa conservação, porque querendo ou não, mexe com a saúde da gente. E é muito legal que vocês esqueçam a ideia de que só porque é caro é bom. Existem muitas marcas no mercado, fixadores, que são de marcas teoricamente não tão populares, que são muito boas. Eu não estou preparado, mas quem quiser saber, as indicações minhas também. Técnicas. Muita gente pensa que para fazer uma maquiagem europeu tem que ser um profissional. Não, não é verdade. Todo mundo tem acesso a esses tutoriais e pode tentar. Claro, quem quiser fazer o curso de automaquiagem ajuda bastante. Você ganha habilidade, destreza na hora de fazer o traço. Agora, tudo isso vocês podem ver nas revistas, ensinando como aplicar pincéis, o que necessita, a base, a tonalidade, tudo isso é aí eu vou fazer. Ninguém sabe fazer maquiagem. Então, muita gente pergunta, Chuma, como é que você faz a maquiagem? Muita gente pergunta isso pra mim. Porque parece que vai fazer o rosto, mas não é só a funcionalidade é feia. O que a gente faz? Desculpa, roupas e acessórios. Não é problema para quem gosta de se vestir na moda e na padaria. Realmente, essa roupa é difícil. Então, antigamente era muito difícil. Antigamente, para você achar um colete muito assim, não é um colete, provavelmente. Um colete estilo esse aqui em Salvador era muito difícil. É um colete moderno, que ele puxa com esse passo. Mas hoje, com a popularização do nosso lugar, colorido, decora, é muito fácil. Você se sentar numa loja de cereais, você vai se deparar com 3 modelos. Antigamente, João, precisa comprar? Precisa comprar tecido com a prateleira? Se você quiser. É claro, bonitas, tem preferência tradicional. Vocês têm que qualidade. Tem que comprar aquela sentinela. Não, existem vários. Só que é forma de dizer que existem vários tecidos para constituir esses tecidos que são muito caros. Por exemplo, às vezes você quer fazer um porcelanato de couro. Não precisa comprar couro. É barato e tal, mas não tem. Então, não se preocupe. Vocês têm que ver o mercado. Hoje você precisa ter ofertas natais, invasões, avenidas técnicas. Fiquem à vontade. Finalmente, hoje é muito mais fácil. As meninas, quando eu cheguei, perguntaram: você fez essa roupa onde? Em costureira. Nada disso que eu faço. Pois bem, agora vou passar para o eu trouxe os videozinhos legais para vocês. São tutoriais de maquiagem. E tutorial do cabelo.
Eu acho que realmente não é pra mostrar. Ai. Não sei. É. Foi. Agora tem um som aqui do lado que tá atrapalhando, né? Porque o pessoal tá entrando e saindo da hora, né? Então o som vem, entra e atrapalha, porque tá muito baixo. Isso não é nenhum tipo de torcida chinesa. É um produto para tentar abrir mais os olhos. Outra dica interessante, vocês estão observando, ela passou bastante maquiagem, certo? Agora está tirando o excesso. É crucial para que essa maquiagem dure bastante e não tenha excesso. Maquiagem com excesso, ela não fixa mais, ela sai mais fácil. Essa senhora que está se maquiando, ela tem muita experiência. Está maquiando com braços livres. Quem tem dificuldade, senta numa mesa e apoia os cotovelos. Apoiando os cotovelos, você tem mais segurança para fazer o braço. Não tem dificuldade. E a prática é a perfeição.
preto dentro do olho. Como os japoneses já têm olhos mais puxadinhos, a intenção é abrir. Então o lápis vai normalmente abaixo a linha do olho, seguindo o ritmo dos cílios. Não machuca passar o Vex não dói.